O vídeo de hoje, então, vai tratar a respeito de um dos textos ditos assim metodológicos do Marx. O Marx não falou expressamente sobre textos metodológicos, ou seja, ele não teorizou separadamente sobre o seu método. Mas quando olhamos para a obra do Marx, podemos perceber que ele fez isso 4 vezes. A primeira vez ele fez isso na ideologia alemã, entre 45 e 46, quando fica bastante evidente o materialismo histórico da ideologia alemã, podemos dizer assim. Depois disso, ele fez isso na Miséria da Filosofia, quando ele responde a Proudhon, ao livro Filosofia da Miséria de Proudhon. Ali ele teoriza separadamente, inclusive nominalmente, sobre o método. Depois, ele faz isso no Contribuição à Crítica da Economia Política, em 57 e 58, publicado em 59, 2 vezes, no prefácio, que nós já temos um vídeo tratando disso, e no capítulo do método, especificamente o método que é um anexo, não foi publicado pelo Marx, mas foi publicado posteriormente, onde ele fala do método expressamente. Por último, ele teorizou sobre método, sobre modos de fazer, sobre seu modo de proceder no pós-fácil de 1873 do Capital. E é sobre esse texto que nós vamos tratar nesse vídeo especificamente. Pois bem, o Marx faz isso, então, numa edição de 1873, quando ele responde a um certo senhor Sieber, que fez uma crítica, fez uma resenha do texto O Capital, e na resposta, então, ele teoriza sobre o seu método. Por 2 vezes, ele nomina o seu método nesse pós-fácil, que sai nas edições do Capital publicadas desde então. Ele chega a um momento que ele chama de fundamento materialista do meu método. Percebam que o Marx nunca falou de método materialista histórico dialético. Não, isso você não vai encontrar. Mas esparsamente você vai encontrar nomenclatura do método feitas por Marx. Logo adiante no texto, ele chama de meu método dialético. Portanto, essa junção foi feita posteriormente pelo mundo do marxismo. E o Marx, então, é importante a gente começar dizendo que os textos do Marx se dividem pelo menos em 2 grandes ordens. A primeira delas são os textos que o Marx publicou. Os textos publicados por Marx estão numa forma acabada, que é como esse pós-fácil vai explicar o que seja. Ou seja, o Marx deu o trato final a esse texto e publicou, portanto, ele está numa forma própria para ser lido. Há um outro conjunto de textos de Marx que não estão nessa forma, mas estão numa forma que o Marx vai denominar também aqui no prefácio. São os chamados manuscritos. Os manuscritos econômicos filosóficos, os Grundrisse, que em alemão quer dizer exatamente isso, Grundrisse, ou seja, riscos ao chão, traços mais elementares, rascunho mesmo. Portanto, eles não estão ainda na forma acabada. Eles carecem, ou careciam para o Marx, de um trato final. Muito bem, em janeiro de 1873, então, o Marx escreve um pós-fácil para o Capital, respondendo a um senhor Sieber, e aí então ele diz assim, vou ler breves trechos. Ele diz, retratar fielmente o que chama de meu verdadeiro método, pintando o emprego que a ele dei, com cores benévolas, que faz o autor senão caracterizar o método dialético. É mister, sem dúvida, continua o autor, distinguir formalmente o método de exposição do método de pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria em seus pormenores, tem de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento, de perseguir a conexão, de perquerir a conexão íntima que há entre elas. Ou seja, é o Marx indo em direção do seu objeto de estudo, do fenômeno que ele quer compreender. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever adequadamente o movimento real. Se isso se consegue, ficará espelhada no plano ideal, ou seja, na consciência do pesquisador, na ideia, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma construção a priori. Ou seja, parece que você, quando lê o que está escrito pelo Marx, parece que ele já sabia do fim da história. É por isso que o Capital começa pelo fim, ou seja, quando Marx chegou à conclusão final, ele começou então a redação do Capital. Isso eu vou explicar melhor no final do vídeo. Prossegue o Marx. Meu método dialético, por seu fundamento,
difere do método hegeliano, se não a ele inteiramente oposto. E ele diz isso também no prefácio. Para Hegel, o processo do pensamento, que ele transforma em sujeito autônomo sob o nome de ideia, é o criador do real. Ou seja, para Hegel, portanto, é a capacidade intelectiva, é a ideia, o demiurgo da realidade. Para Marx, não. O que acontece no mundo reflete aqui. Para que a capacidade intelectiva, para que a consciência consiga formular a teoria, é preciso que haja um mundo real, é preciso haver a realidade. Portanto, Marx parte dessa realidade. E o real apenas a sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, diz o Marx, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado. Então vejam, a teoria nada mais é do que o movimento real do mundo transposto para a cabeça do cientista, para a capacidade intelectiva do pesquisador. Um outro autor que fez um comentário sobre essa obra e que é muito interessante da gente analisar é o David Harvey. O David Harvey escreveu esse livro aqui, Para Entender o Capital, ao volume 1 e o volume 2. Esse aqui é o volume 1. O volume 1 interpreta o tomo 1 do Capital. O Harvey tem uma interpretação muito bonita do que seja, então, o método de exposição e o método de pesquisa. O método de pesquisa é a máquina mental do Marx trabalhando, e o método de exposição, a linguagem de exposição, é a teoria pronta, acabada, própria para ser comunicada, escrita e publicada. Então diz o Harvey, o método de investigação de Marx começa por tudo que existe, ou seja, pela realidade, pela materialidade, pela concretude dada. A realidade, tal como é experimentada, assim como todas as descrições disponíveis dessa experiência na obra de economistas políticos, filósofos, romancistas, etc., ele submete esse material a uma crítica rigorosa, crítica laboratorial. O laboratório de Marx é a sua cabeça pensando. Ele submete esse material a uma crítica rigorosa, a fim de descobrir conceitos simples, porém poderosos, que iluminem o modo como a realidade funciona. É isso que ele chama de método de descenso. Partimos da realidade imediata ao nosso redor e buscamos cada vez mais profundamente os conceitos fundamentais dessa realidade. Uma vez equipados com esses conceitos fundamentais, podemos fazer o caminho de retorno à superfície, ou seja, emergir, o método de ascenso. Aquilo, então, que o Marx denominou de método de pesquisa, o Harvey estará denominando de método de descenso, ou seja, é o autor imergindo, é o autor indo em direção do objeto de estudo, interpretando a realidade do mundo, descendo até as múltiplas e últimas determinações do fenômeno, para depois de compreendê-lo voltar à superfície, que o Harvey chama de ascenso. Volta à superfície, conhecendo as mais profundas determinações e a realidade, então, o fenômeno, o concreto, que inicialmente parecia caótico, que parecia incompreensível, parecerá agora lúcido, parecerá agora intelectível, inteligível pelo pesquisador. Aquilo, então, que o Marx chama de método de exposição, o Harvey chamou, na sua interpretação do Capital, de método de ascenso. O Capital ele é um longo trabalho do Marx. O Marx começa a elaborar o Capital 3 ou 4 décadas antes dele estar pronto. E em 67, então, o Marx vai publicar o Capital, a sua obra magna. E aí, então, ele não vai nos contar a trajetória da sua pesquisa. Isso estava nos manuscritos. O que ele nos traz é a obra acabada. Não está, portanto, na linguagem de descenso, não está, portanto, na linguagem de pesquisa, mas na linguagem de ascenso, na linguagem de exposição. É por essa razão que o Capital não é a demonstração da análise. O Capital é, sim, a síntese da exposição. É por isso que ele começa pela conclusão. A primeira frase do Capital é:
A riqueza nas sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece na forma de mercadoria. Aparece. E o que é o capital, senão o Marx contando a essência desse fenômeno que nos aparece como uma coleção de riquezas. Por isso, repito, para ler Marx temos que ter em mãos esse instrumento, que é saber que é diferente ler um manuscrito de Marx, que está na forma provisória de um método de pesquisa, de um intelecto de Marx, maquinando, de um texto publicado por Marx, que estava na forma pronta, na forma de exposição, já com as suas conclusões. É por essa razão que é importante saber disso ao ler os textos de Marx. Saber que os textos que foram publicados e que originalmente eram manuscritos estão na forma provisória e precária de um método de pesquisa. Era o intelecto de Marx maquinando, o laboratório marxiano em movimento. Já o texto pronto, publicado, está na forma da exposição, ou seja, na forma da publicação. O Capital, por vezes, parece para muitos de difícil leitura. Não é o Capital que é de difícil leitura. É o fenômeno que o Marx está narrando e interpretando que é de difícil compreensão. A forma como ele apresenta essa compreensão é totalmente compreensível, se nós conhecermos a sua forma de escrita, o seu estilo literário. É por isso que é tão importante conhecer a forma de escrita do Marx.